na nossa banca, da minha alegria e a minha honra de tê-la conosco na Faculdade de Direito da UNB, na área do direito do trabalho. É uma honra imensa. Eu luto pela Renata uma sincera admiração, uma alegria tê-la aqui. Obrigada, viu, Renata? Seja muito bem-vinda e obrigada por estar Gabriela. Muito obrigada, gente. Queria cumprimentá-los novamente, agradecer por essa oportunidade, né? Que para mim hoje é uma acolhida muito calorosa aqui, tanto pela professora Gabriela como pelo professor Zé Geraldo, na minha chegada na UNB. E que bom marcar esse momento, que é um momento de passagem também, né? Tendo a primeira banca ao lado desses 3 gigantes que estiveram ao meu lado também durante a defesa de tese de doutorado. Então, aí também já te cumprimento, Helena, dizendo da nossa identidade aqui, até nessas escolhas, né? Eu tive o prazer de ter também o professor Zé Geraldo, o professor Márcio Túlio e a orientadora, a professora Gabriela, na minha defesa de doutorado. E é uma alegria muito grande estar ao lado de vocês nesse primeiro momento, né, de atuação como professora aqui na UNB. Então, agradeço muito pelo convite para participar dessa banca. É uma honra e uma alegria ser tão bem recebida por vocês nesse momento. Helena, também te agradeço, né, pela confiança de abrir esse primeiro momento do seu trabalho para as discussões, para os debates, e dizer que minha tarefa é muito difícil, né, de falar depois desses 2. Não sei você, mas eu me emocionei em vários momentos aqui das falas, tanto do professor Márcio Túlio, como do professor Zé Geraldo, sempre com muita elegância e muita profundidade nas abordagens, né? Então, acho que eu estou tão reflexiva quanto você aqui, aproveitando essa aula, mais escutando do que tendo a contribuir nesse momento. Mas eu acompanho aqui o que já foi falado quanto a te parabenizar, né, no sentido da conclusão desse trabalho, te parabenizar principalmente pela escolha desse tema. Achei que você está discutindo invisibilidade no seu trabalho e uma das formas de combater a invisibilidade é trazer o tema para o debate acadêmico, né, trazer isso para o centro das nossas preocupações. Você faz isso quando você escolhe esse tema para ser o tema da sua dissertação. Então, você começa desconstruindo a invisibilidade também a partir das suas escolhas, né? Para onde você direciona o seu olhar. Então, por isso que eu concordo com os professores no sentido de que é uma pesquisa comprometida e uma pesquisa muito sensível dentro de um universo jurídico que também fecha os olhos para essa realidade que você está trazendo aqui no seu trabalho. Então, parabéns pela escolha do tema, parabéns pela maneira como você se envolveu com esse tema e parabéns pela conclusão do trabalho, um trabalho muito bem escrito, né? Um trabalho que, acho que se eu marquei 2 coisas aqui ao longo do texto de formal, é muito, né? Então, um trabalho limpo, um trabalho que convida a gente a discutir exatamente o mérito mesmo, o conteúdo que você está trazendo. Então, parabéns por entregar esse resultado, por trazer um trabalho que você acredita, que você se projeta nele aqui, né? Projeta suas visões, né? Suas perspectivas, né? E sua sensibilidade também aqui. Quando eu terminei de ler seu trabalho, Helena, principalmente porque é tão sensível a abordagem que você faz, sobretudo no 2º capítulo, com essa avaliação mais interdisciplinar, eu fiquei lembrando de 3 filmes que eu acho que você, de repente, no futuro, podia até fazer uma conexão, já que sua abordagem vai tanto para o campo do sensível, a arte também seria bem-vinda, né, no seu trabalho. Então, eu não sei se você assistiu um documentário chamado Estamira. Estamira é o nome da personagem, é uma pessoa sobre uma catadora de lixo que mora no lixão, e ela é uma pessoa que, a um primeiro olhar, ela parece ter um transtorno mental, então o documentário foi feito sobre a vida dela, mas ela faz várias reflexões, acompanharam a rotina dela durante um tempo, e dentro do que parece ser a loucura para a gente, ela faz várias reflexões filosóficas sobre a nossa sociedade a partir do lixo. Então, é muito interessante, acho que seria um olhar e essa voz... A locação é em Brasília, não é?
E eu acho que professor, exatamente. Eu assisti no cinema em Salvador, mas eu acho que foi em Brasília, que o filme é registrado em Brasília. E eu acho que, de repente, essas vozes que você não conseguiu trazer dos trabalhadores aqui, né, por conta de todos esses limites que a gente sabe que existem mesmo, do prazo, né, das burocracias no nível do mestrado, você, de repente, poderia suprir com essas falas que venham desses documentários. E aí lembrei também de um documentário relativamente recente, que é Lixo Extraordinário, que fala um pouco sobre a arte no lixo, né, o que pode ser produzido de arte a partir do lixo, e o clássico Ilha das Flores também, né, que discute o nosso sentido de humanidade a partir do lixo. Acho que você tem abertura para fazer essa discussão com muita sensibilidade, pensando nos elementos e nas categorias conceituais que você trouxe aqui, Helena, e articulando com essa filmografia, né? Então, me permitindo aqui a licença poética que a banca já abriu, né, de pensar na literatura, te sugiro também pensar um pouco nesses registros fílmicos como algo que pode ser relevante para você dialogar no seu texto. Eu também fico com a percepção de que o ponto alto da sua dissertação é o capítulo 2, né, que é quando você vai discutir principalmente essas categorias do trabalho sujo, do nojo, a discussão sobre invisibilidade, sobre reconhecimento. Fica muito claro para a gente que esse é o ponto que te toca, o que te mobiliza e o que te faz escrever essa dissertação. E acho que você incorpora muito bem algumas referências sobre esse tema. E aí o que eu queria te propor já na primeira provocação seria exatamente se o seu trabalho tinha por objetivo discutir saúde no sentido amplo, ou se você pensou a ideia de saúde mental especificamente. Eu fiquei na dúvida do porquê você não recortar em saúde mental, pensando saúde mental numa perspectiva bem ampla, psicossocial mesmo, né? Do bem-estar do indivíduo, de como ele lida com suas estratégias de defesa no trabalho e também como ele se percebe socialmente a partir da experiência do trabalho. Eu acho que o seu trabalho é um trabalho sobre saúde mental e é importante você demarcar esse recorte, porque esse é um recorte que vai te auxiliar nos outros debates que você vai fazer. Depois eu vou comentar sobre isso, né? Sobre negociação coletiva, até sobre especialização. E aí, nesse debate, eu também acho que é importante, no futuro desenvolvimento da pesquisa, essa escuta, né, dos trabalhadores, essa percepção dos trabalhadores sobre o que significam essas categorias no campo do real. E aí eu fico muito contemplada pela fala do professor Márcio Túlio, quando ele te provoca, no sentido das contradições, né, Helena, do trabalho. O trabalho é uma categoria contraditória. E mesmo no trabalho de nojo, no trabalho que vai estar identificado com alguns elementos de indignidade, o próprio Dejus, que se traz como referencial teórico, ele vai dizer isso, né? Mesmo no trabalho mais precário, no trabalho que é subjugação, você tem também a possibilidade de emancipação. Você tem o trabalhador fazendo juízos de beleza, juízos de utilidade, que estão ali em contradição mesmo, né? Então, eu acho que essa provocação é muito interessante, porque essa contradição vai estar presente no direito do trabalho, vai estar presente no nosso olhar sobre essa realidade. E tratar, eu até uso essa categoria no meu trabalho também, a ideia de Marilena Chauí, né, de que os objetos culturais eles são ambíguos, e que isso não é um defeito, isso é uma característica dos objetos culturais. Então, quando você vai analisar essa categoria de trabalho e essa experiência, você vai achar a beleza e a degradância, você vai achar o perigo, o risco, a subalternização, e você vai achar também a graça, a possibilidade de emancipação. Até porque se a gente não trabalhar com essa contradição, a gente não pode partir para o segundo ponto rico do direito do trabalho, que é pensar, a partir da experiência do trabalho, você também tem possibilidade de organização, de reivindicação, de construção do novo, né? Então, eu tinha já me tocado também para essa observação, e a fala muito clara do professor Márcio Túlio, acho que ilumina isso para você também muito bem, de trabalhar essa contradição, principalmente quando a gente fala de saúde mental, né? E aí no campo da saúde mental, é justamente a partir, se agarrando
a esses juízos de beleza, esses juízos de utilidade que o trabalhador vai ter, que ele vai conseguir sobreviver e gerenciar o nojo, gerenciar todas as outras situações de invisibilidade e de indignidade que esse trabalho também traz. Então, eu acho que esse é um ponto forte para pensar a contradição, principalmente para pensar a contradição puxando para o que você puxa na sua dissertação, que é a negociação coletiva, né? Que é pensar como que o movimento sindical representativo desse grupo, né, colocado nesse lugar, pode construir alguma coisa de tutela da saúde mental a partir dessa experiência, né? Se você encaminha para isso, é porque você vê possibilidade também na negociação coletiva, ainda que ela vai ser analisada aqui criticamente com suas contradições, né? Aí, a partir dessa ideia, que eu acho que é um ponto forte para a gente pensar, no seu capítulo 1, quando você faz esse resgate do Estado Democrático de Direito, dos direitos fundamentais e depois do direito à saúde, eu acho também que caberia aqui a gente pensar, e aí estou pensando, Helena, não como faltas, mas como possibilidades de desdobramento que o seu trabalho provoca, tá? Qual é o papel da negociação coletiva em relação à saúde, né? Um pouco na perspectiva de espelhar esse seu capítulo 3 no seu capítulo 1, que é onde você assenta um pouco esses marcos teóricos. Então, qual é o papel da negociação coletiva em relação à saúde? E, especificamente, qual é o papel da negociação coletiva em relação à saúde mental? E aí, o próprio Dejus, mais uma vez, né, que você trabalha como referencial, ele traz esse debate, né, e uma responsabilidade muito grande do movimento sindical e do que ele chama de esquerda como um todo, pelo silenciamento do debate sobre saúde mental, né? Então, ele faz essa crítica de que a invisibilidade do adoecimento mental, do adoecimento mental é entendido lato sensu, né, como toda forma de sofrer no trabalho. Como essa invisibilidade ela foi fomentada também por uma postura de negação do movimento sindical em relação à subjetividade, da esquerda como um todo em relação ao papel da subjetividade no campo político. Acho que essa é uma contribuição muito potente da obra do Dejus na psicodinâmica do trabalho, né? Quando ele fala, se toda a psicodinâmica do trabalho, dominada pelo neoliberalismo, é feita para individualizar e fragilizar os trabalhadores, é essa mesma psicodinâmica na qual pode, a partir das contradições do trabalho, fazer surgir solidariedade, fazer surgir reivindicação, fazer surgir outras demandas. E ele vê essa potência e observa os silêncios do movimento sindical em relação à saúde mental. Então, ele vê essa postura de negação da dimensão da subjetividade do trabalho como uma postura que acaba corroborando uma série de estratégias de gestão do trabalho ou de expoliação mesmo, de exploração no sentido mais profundo, que não tratam com isso. E aí eu acho que essa perspectiva, ela pode contribuir muito na avaliação que você faz ao final das normas coletivas, né? Porque eu percebi que você vem crescendo no seu trabalho, de aprofundar muito a questão da subjetividade e de visualizar o trabalho dos varredores, dos coletores, a partir da dimensão subjetiva, né? E você faz isso considerando que essa dimensão ela é relevante dentro de uma série de dimensões materiais que também são precárias para esse trabalho, mas você escolhe isso, você escolhe olhar para o sofrimento, para a subjetividade desses sujeitos, para além da dimensão material. E aí, quando a gente chega na negociação coletiva, a abordagem acaba, como a abordagem ficou voltada para aquilo que a negociação coletiva dizia sobre saúde, talvez você tenha deixado de ver o que a negociação coletiva deixou de dizer sobre saúde mental, né? Então, na avaliação da negociação coletiva, tão importante quanto os elementos que você destacou, que eu acho que foi relevantíssimo, porque são elementos da dimensão material ali do trabalho, que produzem impactos significativos na dimensão subjetiva, mas identificar também esses silêncios, né? Então, sobre o que a negociação coletiva não falou e que era tão importante para essa categoria, né? Sobre o que a negociação coletiva deixou de dizer, a própria negociação coletiva invisibilizando os problemas que você trouxe aqui de forma tão contundente no capítulo 2, né? Então, a minha provocação para você nesse
sentido é pensar um pouco o que a negociação coletiva poderia ter dito para contornar essas questões que você traz, que você levanta. Como que esse movimento coletivo de trabalhadores poderia endereçar essas pautas que foram levantadas no capítulo 2, né? E aí eu fiz um esforço aqui de pensar, mas obviamente a sua posição de quem estudou, de quem visitou, de quem esteve em contato com as pessoas é muito mais favorável para fazer esse exercício. E aí eu fiquei me lembrando muito dessa leitura do Fernando Braga, que ele fala do fato de que os trabalhadores têm a sensação de que eles são tratados como o próprio lixo, né? Que é uma identificação que você faz aqui. E que, por exemplo, o descuido que a gente tem na nossa relação, e aí a gente fala enquanto sociedade, na nossa relação com o lixo, é o descuido que a gente tem com essas pessoas, enquanto pessoas que trabalham com lixo, né? Então, por exemplo, o fato de que a gente descarta o lixo sem separar, ou então que às vezes a gente descarta um objeto cortante, como o caso que você mesmo exemplificou aqui, né, da lâmpada que machucou o trabalhador, a gente descarta esse objeto cortante sem se preocupar que quem vai pegar aquele lixo pode se machucar. Então, a forma como a gente lida com o lixo é uma forma de invisibilizar, dizer, eu não me importo com quem vai fazer esse trabalho, eu não vejo a consequência do contato com esse trabalho. E aí fiquei pensando, a negociação coletiva poderia tratar, por exemplo, de campanhas de conscientização da população sobre o lixo, sobre como lidar com o lixo, sobre como descartar materiais de risco. Isso poderia ser uma pauta negocial coletiva. A negociação coletiva poderia envolver campanhas de valorização do trabalho da pessoa que coleta o lixo, né, de uma ressignificação do papel do gari enquanto atividade essencial, enquanto atividade útil. Né? Então, que silêncios são esses que você encontra que são mais eloquentes do que essas poucas cláusulas que você conseguiu pensar e que falam sobre, em alguma dimensão, de saúde do trabalhador, da limpeza urbana, nesse caso, né? Eu também fiquei pensando, e aí acompanho mais uma vez essa observação do professor Márcio Túlio, quando você menciona a questão que para mim é muito latente e é muito caro em função dos meus caminhos de pesquisa mesmo, o fato de que esse é um trabalho terceirizado. Né? Então, o campo que você fez é com trabalhadores terceirizados. E aí uma dimensão importante da identidade, da subjetividade, da ideia de descartabilidade desse trabalho, ela está associada à terceirização. Né? Então, essa forma de contratação é um veículo importante. Então, eu acho que a terceirização talvez merecesse um pouco mais de centralidade, né, na sua discussão, até porque ela é um vetor de muitos dos elementos que você discute aqui. Né? Então, a abordagem, por exemplo, do início do capítulo 2, quando você vai falar da forma de contratação de serviço de limpeza urbana no DF, ela é uma abordagem que parte dos instrumentos e dos documentos administrativos, do direito administrativo sobre a contratação do trabalho terceirizado. E aí um contraponto relevante talvez fosse a discussão trabalhista mesmo, sobre os significados da terceirização, os limites, as responsabilidades, as obrigações do poder público em conjunto com a empresa terceirizada, os paradoxos, as rarefações que a terceirização traz para o campo do direito trabalhista, que a sua orientadora também coloca, né, essa discussão do trabalho terceirizado. Então, acho que esse é um ponto também para pensar no futuro desdobramento da pesquisa, como que esses dois eixos se articulam de forma tão direta, né? A terceirização como vetor de adoecimento, de fragilização coletiva, como vetor de uma identidade social, de um pertencimento e de reconhecimento mitigados para o trabalho. Que mais? No capítulo 1, Helena, também eu fiquei com... Essa é uma das perguntas que eu queria te fazer. Você encaminhou a abordagem do Estado Democrático de Direito e depois os direitos fundamentais para uma perspectiva dos direitos da personalidade, né? E você usa como marco teórico a ideia do direito fundamental ao trabalho digno. Aí eu fiquei pensando nesses dois caminhos distintos, né? A ideia de proteção à saúde, proteção ao bem-estar psíquico como um direito constitucional social,
e a ideia de proteção aos direitos da personalidade como um desdobramento aí do direito civil constitucionalizado. Então, esses dois percursos que são feitos, e principalmente como que o direito do trabalho se coloca prioritariamente em relação a esses dois caminhos possíveis para chegar a uma esfera de proteção. E aí, o que eu queria falar, eu acho que isso era o que eu queria comentar sobre o capítulo 1. Sobre o capítulo 2, eu vou ser mais breve. Eu acho que os professores, tanto o professor Zé Geraldo como o professor Márcio Túlio, fizeram discussões belíssimas aqui sobre o seu capítulo 2, né? E eu queria dizer que eu gostei muito do uso também da categoria da gestão do nojo. Acho que você fez de uma forma muito interessante. Achei que foi muito importante você trazer o diálogo desse trabalho com a escravidão, né? Tem uma parte muito interessante ali do seu texto que você mostra algumas referências históricas da escravidão, e fiquei curiosa para saber o componente, assim, estatisticamente colocado, o componente racial dessa categoria, porque você até fala que entre as varredoras de rua tem prioritariamente mulheres, mas até por essa reminiscência da escravidão seria interessante trazer algum tipo de dado sobre o perfil racial desse grupo, né? Que muito provavelmente é um perfil composto por pessoas pardas e negras, e aí se coloca também a sua discussão nesse campo dos estudos raciais, que é importante de pensar. Também me provocou nesse seu capítulo 2, entre todas as discussões interessantes que você traz, em algumas passagens você comenta processo de coleta do lixo no Brasil em comparação com outros países, né, que fazem uso de alguns tipos de tecnologia para evitar esse contato do trabalhador com o lixo, né? E é interessante nossa posição periférica, né, em relação ao uso da tecnologia, principalmente pelos debates que têm sido feitos no mundo do trabalho hoje, em razão das consequências, né, da indústria 4.0, da gig economy, né, da economia por aplicativos, perceber como o uso da tecnologia ele traz para nós a precarização do trabalho, né? Então, o maior advento da tecnologia hoje é a uberização, e ela faz com que uma pessoa passe 12 horas em cima de uma bicicleta, e isso é o que há de mais moderno para nós, em razão da aplicação da tecnologia. E aí fiquei pensando também como há uma negação do uso dessas mesmas tecnologias que proporcionam novos arranjos empresariais, novas formas de oferta de serviço, na prestação desses serviços, né? Como o incremento tecnológico fosse fomentado até exigido pelo poder público, poderia fazer com que esse trabalho fosse um trabalho menos degradante, poderia fazer com que você tivesse medidas de prevenção da saúde mais eficientes, né? Então, pensar também a relação entre o velho e o novo, né? E a tecnologia entrando seletivamente onde interessa ao capital que ela entre, e não onde é necessário que ela entre, né? Para que a vida das pessoas se torne melhor. E aí, Helena, no capítulo 3, que eu queria também, além de fazer essa observação sobre o papel do silêncio, né, enquanto uma categoria relevante de análise das negociações coletivas, eu acho que era o capítulo que eu tinha mais observações aqui a fazer com você, a discutir com você. A primeira coisa, eu acho que nessa parte da discussão sobre a negociação coletiva e o papel da negociação coletiva em categorias vulneráveis, algumas referências poderiam contribuir com o desdobramento dessa discussão em futuros trabalhos, né? Então, acho que, por exemplo, o trabalho da Paula Marcelino sobre a terceirização e a atuação sindical, eu acho que tem que pensar que essa é uma categoria terceirizada e que o poder de barganha, o poder dela de se colocar no processo negocial coletivo é distinto, tem que ser considerado numa análise. Acho que, por exemplo, os trabalhos da Sayonara são muito importantes, os próprios trabalhos do professor Márcio Túlio sobre a negociação coletiva, né, e os meandros do processo de negociação, as prioridades, as possibilidades e os limites da esfera negocial coletiva. Penso que tem duas questões que podem ser pensadas, né, a partir do seu capítulo 3, né? Primeira questão é o que é espaço da negociação coletiva e o que não é, né? E
uma segunda questão é o que dentro do espaço que é reservado ao sindicato poderia ser feito e não é feito, e o que é limitado em termos de saúde mental. Eu acho que essa fronteira é uma trincheira nossa mesmo, do direito do trabalho nesse momento, de também delimitar muito bem que saúde e segurança do trabalho ele não pode ser um tema negocial, né? Então, você traz aqui, por exemplo, a discussão sobre a reforma trabalhista, e com a reforma no artigo 611, vai, na verdade, dizer que alguns temas que são de saúde e segurança do trabalho não são de saúde e segurança do trabalho para que eles possam ser remetidos à negociação. E aí, cabe a gente fincar o pé de dizer que as exceções não são razoáveis, não são coerentes com a ordem jurídica, e que aquilo que não foi excepcionado não é espaço da negociação. A negociação coletiva pode ser como um espaço de elevação dos patamares de proteção social em relação à saúde e segurança, mas ela nunca pode ser o espaço de fixação de pisos mínimos de negociação, né? Então, por exemplo, dentro de uma ordem jurídica como a nossa, em que o próprio poder público é silente sobre instrumentos de proteção à saúde mental, instrumentos mais concretos, né? Concordo com você que a gente tem diretrizes constitucionais internacionais que asseguram a proteção à saúde mental, mas a instrumentalização da tutela da saúde mental, ela não é feita devidamente pelo poder público. E aí a gente tem que trabalhar com as duas vertentes, né? A responsabilidade do poder público de fazer e a possibilidade da negociação coletiva de elevar esse patamar. Mas entender o espaço da negociação coletiva como um espaço que vai suprir essa falha, ele é problemático, né? Porque a gente está delegando um campo que não é um campo propriamente negocial. E aí, eu tinha anotado aqui as categorias que você identificou na Convenção Coletiva dos Trabalhadores de Limpeza como categorias importantes, né, de análise, né, da saúde na negociação coletiva. Você falou do adicional de insalubridade, da redução do intervalo entre a jornada, do uniforme, do plano de saúde, né, da assistência à saúde e do uso do banheiro. E aí, o que eu fiquei pensando, né? Toda essa discussão sobre o reconhecimento, sobre a forma como a sociedade vê o trabalhador, como o próprio trabalhador gera emocionalmente o seu trabalho, ela é uma decorrência da falta de uma estrutura material para esse trabalho que agrava o sofrimento. Não se esgota nisso, mas isso é a porta de entrada, assim como a forma de contratação, assim como a descartabilidade, são formas de entrada. Mas será que a discussão sobre o percentual de pagamento do adicional de salubridade resolve isso? Ou isso seria resolvido numa perspectiva mais preventiva, de neutralização dos agentes insalubres? Então, para mim, o silêncio da negociação coletiva é maior do que a dificuldade dela de implementar um percentual mais alto de insalubridade, né? Então, que tipo de avanço em termos de proteção desse trabalhador em face do trabalho de nojo é colocado como imposição da ordem jurídica e é levado, ou deixa de ser levado pela negociação coletiva, né? Essa questão do uniforme também, né? O fato de a negociação coletiva estipular um número de uniformes e dizer que a lavagem do uniforme vai ser feita pelo trabalhador. E a reforma disse isso, né? A reforma trabalhista, na verdade, o dispositivo que você analisa na negociação coletiva repete o texto da lei e fala que se não tiver nenhum tipo de qualidade especial do uniforme, quem vai ser responsável pela lavagem é o trabalhador mesmo. E a norma coletiva vai lá e repete, né? E aí você fala sobre essa questão de como isso repercute no trabalho sujo, né? De você estar apresentado com um uniforme sujo, um uniforme que você não tem condição de lavar adequadamente em casa, que por serem poucos disponíveis pelo empregador, ele vai se desgastar mais facilmente, ele vai piorar a apresentação desse trabalhador perante a sociedade. Então, acho que esse é um ponto importante e eu acho que esse é o link mais direto que você fez entre as condições materiais e as condições subjetivas do trabalho. E aí depois você fala do plano de saúde e da questão do uso de banheiro, né? Sobre o plano de saúde, eu sempre faço essa observação, acho que esse é um marco importante de pensar, e aí isso não vale para essa categoria só dos trabalhadores de limpeza urbana, mas isso é uma crítica a todo o movimento sindical, né? Como mesmo depois da Constituição de 88, o movimento sindical continua considerando o plano de saúde
um ponto de barganha importante na negociação coletiva, né? E quanto essa discussão do plano de saúde, quanto benefício corporativo da categoria esvazia a disputa pelo SUS, né? Que é o plano de saúde dos trabalhadores de uma forma geral. Então, a gente tem alguma produção sobre isso, né? De como a discussão, a barganha pelo plano de saúde do movimento sindical esvazia a discussão sobre o SUS, que é a grande referência enquanto direito social, né, dos trabalhadores. Então, acho que vale a pena pontuar isso, e no caso você ainda mostra que essa discussão é uma discussão vazia, principalmente para categorias vulneráveis, né? Quando você mostra ali o perfil do plano de saúde que eles conseguem negociar, uma categoria como essa, que está na condição de subalternidade, é uma distinção em relação ao sistema público de saúde praticamente irrisória, né? Porque é um plano de saúde que não vai dar acesso a um serviço diferenciado como a perspectiva privatista da saúde propõe. E, por último, essa questão do banheiro, que eu também acho que é muito sensível em termos de saúde mental, né? O trabalhador não ter um banheiro oferecido pela sua própria estrutura de trabalho, ter que se sujeitar a pedir na rua o acesso ao banheiro para um comerciante, para alguém que na rua possa oferecer essa gentileza, né? E, mais uma vez, a gente entra nesse trabalho como um trabalho cujos acessos que seriam essenciais se tornam concessões, benesses, favores para o trabalhador, e se afastando dessa linguagem do direito. Mas aí essa questão do banheiro, a gente tem também, né, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, dizendo sobre a necessidade que o empregador ofereça esse tipo de banheiro, né? Inclusive, que ele coloque banheiro químico na via pública, se ele não tiver outra forma de oferecer banheiros no ambiente de trabalho dos trabalhadores. O TST tem julgados condenando empresas de limpeza urbana pela falta de oferta de banheiro, e a condenação vai nesse sentido, que se não existe banheiro na rua, se não existe banheiro público, se a sua infraestrutura empresarial não cobre esse trecho, mas você coloca trabalhadores ali, que você coloca um banheiro químico rodando junto com o caminhão para que o trabalhador possa ter acesso. Então, eu acho que isso aí é um ponto importante também de pensar. Quem vai garantir se tem banheiro ou não é a negociação coletiva, né? Existem já normas públicas que determinam isso, existe um descumprimento dessas normas com grande leniência do Estado, né? Então, a discussão sobre regulação aqui, ela tem que vir casada entre o que é a esfera de negociação e o que é a esfera do poder público sendo descumprida e havendo leniência para esse aspecto, né? Mas eu acho que nessa esfera da negociação coletiva, algumas estratégias defensivas coletivas poderiam lidar mais com a valorização profissional, e essas estratégias, esses direitos, essas condições materiais de trabalho teriam uma repercussão indireta também na esfera da subjetividade, né? Então, acho que esses são alguns pontos para a gente pensar de como que a negociação coletiva, qual é o papel dela dentro desse processo de disciplina da saúde, qual é o papel dela, principalmente após a reforma trabalhista, o que a gente cobra da negociação coletiva e o que a gente não aceita também que a negociação coletiva seja imputada enquanto omissão do poder público, né, para suprir omissões do poder público, a quem se direcionam essas agências, porque no fim das contas são duas esferas de cidadania distintas e que não são supríveis, né? O espaço de organização coletiva é aquilo que a categoria projeta, enquanto projeto de dignidade dela não pode ser confundido com o piso mínimo de dignidade, né? Que a professora Geralda falou também aqui, o que a gente considera intolerável que se coloque como piso, né? Então, tem a esfera do intolerável, e essa deve ficar na garantia do Estado, e tem a esfera prospectiva, do que essa categoria vislumbra na sua emancipação, no seu reconhecimento, e projeta no texto da negociação coletiva. Infelizmente, isso vai ser atravessado pelas lutas sociais, pelas posições de fragilidade, pelas assimetrias, mas que a gente delimite esses espaços justamente para que eles possam render o que eles têm que render, e que as responsabilidades possam ser distribuídas nesse sentido. Helena,
eu acho que é isso. Até me estendi um pouco mais, mas eu fiquei muito interessada no seu trabalho. A dinâmica da negociação coletiva é algo que me interessa muito. Acho que é um ponto que te permite muitos desdobramentos nessa discussão, né? As categorias mais vulneráveis não costumam ter suas negociações coletivas estudadas tão a fundo. Então, que bom que você tem um olhar sensível para pensar a subjetividade, o sofrimento desses trabalhadores e tem um olhar sensível para pensar a organização coletiva. Acho que esse é um desdobramento importante do seu trabalho. O professor Mastúrio já sugeriu aí sua continuidade das pesquisas, dos estudos, e eu acho que seria um tema muito interessante de doutorado, você trabalhar com os discursos desses trabalhadores e os discursos das representações sindicais materializados na negociação coletiva e fora dela, né? E acho que esse é um pontapé importante aí para trazer mais visibilidade para essa categoria no plano da sua organização social, no plano de como o Estado olha para essas categorias e também como a academia vê esse grupo como um grupo importante para a gente disputar projeto de trabalho digno, projeto de cidadania, projeto de Estado democrático de direito. Parabéns, desculpa se eu falei demais, mas a empolgação é responsabilidade sua pela qualidade do trabalho também. Obrigada de novo pelo convite e fico à disposição aí para a gente continuar dialogando muito nesse tema, tá bom? Obrigada, Renata. Helena? Professora, muito obrigada pelas considerações. Acho que não se alongou de forma alguma, foram considerações muito ricas, muito profundas. E eu agradeço muito, acho que elas vão enriquecer bastante, não só esse trabalho, como uma eventual trajetória no futuro. Bom, vou tentar responder ponto a ponto. Em primeiro lugar, em relação ao recorte da pesquisa, em saúde mental e social ou saúde no sentido mais amplo, no primeiro momento, nós até pensamos em fazer esse recorte em cima da saúde mental e social. Acontece que refletindo sobre, como eu coloco na conclusão, sobre o meu lugar de fala, sobre a questão de privilegiar mesmo a subjetividade dos trabalhadores, a fim de não reforçar uma invisibilidade que eu procuro denunciar, eu achei que não teria como falar sobre saúde mental e social sem uma pesquisa empírica, né, de caráter qualitativo, criteriosamente estabelecida, né, com base não só em observação, mas em entrevistas, em quantidade, não em grande quantidade, mas assim, entrevistas suficientes para recolher relatos, né, que embasassem essa análise. Então, esse foi o primeiro ponto que me levou a optar pelo recorte da saúde como um todo, e não só saúde mental e social. A importância de escutar, de privilegiar o lugar de fala desses trabalhadores. E eu também achei que, estrategicamente, do ponto de vista da metodologia, nesse momento da minha trajetória acadêmica, seria mais interessante analisar a saúde como um todo, a concretização da saúde como um todo, incluindo aí a dimensão física da saúde. Para, no momento posterior, essa já era realmente a ideia, como sugerido, no momento posterior, filtrar, né, limitar o recorte ao bem-estar mental e social dos trabalhadores com lixo. Em relação a... Bom, acho que é isso sobre a respeito do recorte. Anotei muita coisa do que foi dito, muito mesmo, mas acho que a maior parte são considerações, né? Não sei se eram muito bem... Não sei se eram muito bem dúvidas. Agora, eu concordo realmente que o silêncio da negociação coletiva ele é muito relevante, de fato, eu concordo, acho que isso é algo que deve ser acatado na pesquisa mesmo. Acho que há espaço para a negociação coletiva abordar certos aspectos, sim, que dizem respeito à saúde mental, como mencionado, a coleta seletiva, e acho também que a regulamentação de aspectos físicos por meio da negociação coletiva interfere, né, indiretamente também na saúde mental e social dos trabalhadores. É o caso do fornecimento de banheiros, é o caso da redução do intervalo,
é o caso da higienização dos uniformes, que acaba resultando, como dito, na utilização de uniformes sujos. E em relação ao enquadramento do adicional de insalubridade, eu acho que a discussão também ela redunda indiretamente na saúde mental e social dos trabalhadores. O que acontece? Esse reconhecimento de que, por meio da negociação coletiva, de que a insalubridade a que estão expostos os varredores, ela reflete um abrandamento do estigma do trabalho com lixo nesses postos de trabalho. Isso foi algo que eu já tinha escutado em conversa com os trabalhadores. Eles consideram que o posto de coletores seria um posto mais privilegiado, seria um trabalho mais reconhecido mesmo. E que o trabalho dos coletores seria um trabalho, né, nessa hierarquia moral e social do trabalho, seria um trabalho mais desprestigiado. Até por esse motivo, eles costumam colocar mulheres. O que eu escutei deles foi que mulher não dá conta de fazer o trabalho de coletor, porque é um trabalho muito pesado. Então, eu acho que esse enquadramento do adicional de insalubridade em descompasso com o que está previsto na norma do Ministério do Trabalho, ele reflete essa tentativa de amenização do estigma mesmo, que acontece com os coletores e não com os varredores, e não acontece com os trabalhadores coletores. Mas eu acho que é isso do que eu anotei das observações. Se tiver mais alguma coisa, professora. Não, fica à vontade, estou satisfeita. Está satisfeita, Renata? Sim, professora. Algum ponto? Não, tá ótimo. Foram Bem, provocações mesmo para pensando a longo prazo, não é nada imediato, não. Sim. Então, Helena, na realidade, só retomando a orientação lá que você pegou com a Eusilene, depois que for deliberada a nota, a aprovação ou não da pesquisa, como é que os professores devem proceder? Os professores devem acessar o sistema SEI. Eu acredito que a professora Gabriela, a professora Renata e o professor José Geraldo já têm o cadastro, não é, nesse sistema. O professor Márcio Túlio, eu enviei por WhatsApp um link para realizar o cadastro nesse sistema. Eu fiz o cadastro. O senhor fez o cadastro já? Então, depois que o documento for gerado pela Eusilene, ela envia para assinatura para todos os professores. Aí é só entrar pelo cadastro e assinar digitalmente. Ah, sim. Mas então, na realidade, a Eusilene vai encaminhar esse documento, não é isso? Isso. Tá. Helena, eu vou pedir, na realidade foi você que convocou a reunião, então você não pode sair. Não é verdade? Se você desligar... Eu não sei. Não é verdade? Eu vou te pedir, então, para você dar licença da sala. Tem jeito? Tem, eu vou deixar no mudo também. Aí, e a gravação, né? Eu deixo... Pronto, tá no mudo para mim. Não, peraí, Helena. Mas ainda tá gravando, né? Agora... Helena, Oi. você consegue tirar a gravação também? Eu vou pausar a gravação, peraí. Pronto. Deixa eu só fazer uma pergunta. Deixa eu só fazer uma pergunta, Helena. Você está gravando. Depois você tem condições de colocar esse material em YouTube para que a gente possa disponibilizá-lo nos nossos blogs, nos nossos grupos? Claro, tem sim, professor. Tem, né? Tá bom. Para isso? Você faz isso, então? Faço, claro. Helena, vamos disponibilizar, então, no blog do grupo de pesquisa e no Facebook. Eu nem sabia que isso era possível. Vamos. A professora Renata até já tinha comentado sobre essa possibilidade também. Vamos sim. Bom, que Obrigada. bom. Helena, antes de deliberar, o professor Márcio Túlio apresentou um comentário para você. Você está vendo uma nota escrita aí na lateral, um textinho? Não. Isso, é um pedacinho. Clica no chat, Helena. Tem um chat? Agora você tem que me ensinar como é que eu entro nesse chat.
É um pequeno trecho de um livro que eu fiz O mouse aqui embaixo. com uma ex-aluna, sabe? Ah, achei. É um pequeno trecho de um livro que eu fiz com uma ex-aluna. Esse aqui, ó. Eu lembrei disso. Ah, sim. Pode ser interessante para você. Você leu? No livro tem uma referência, mas eu não sei, eu não consegui passar para cá. Muito interessante. Obrigada, professor. Nada. E, Helena, aqui nesse livro do professor Márcio Túlio com a Raquel, a gente está falando das vestimentas, do uniforme, se ele vai estar, se o uniforme está limpo, não está limpo, como é que usa. Aqui nesse livro, o professor Márcio Túlio e a Raquel falam do poder da toga, dos juízes, né, professor? É isso mesmo. É o que eles chamam, eles falam das roupas e dos seus segredos, os segredos da roupa, né? E aí vem as contradições, né? Que é isso que a gente está falando. Então, verdade, comadre. Livro muito interessante. Verdade. Bem, Helena, então, retomando aqui, a banca por unanimidade... Oi? Isso é Skype? Não, é que eu estou chamando a Anaí para ver como funcionou bem. Isso é o Zoom. Sim. Vocês sabem que muda o ritual completamente, né? A coisa fica muito mais informal, mas até mais gostosa. É uma contradição violenta, né? Porque era para ser o contrário. A gente não está próximo e fica mais próximo. Você vê, verdade. Né? Você vê que coisa esquisita. Bem, então a banca, Helena, por unanimidade, aprova a sua pesquisa com indicação de publicação. Você, então, a partir desse momento, torna-se mestre em Direito do Trabalho, na linha de pesquisa, internacionalização, trabalho e sustentabilidade, pelo programa de pós-graduação. Gabriela, eu não sei se está gravando. Helena, está gravando? Está gravando, professor. Tá. Sim. Então, a Helena se torna, nesse momento, mestre em Direito do Trabalho, pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da UNB. Uma salva de palmas para a Helena, por favor. Eu queria aqui, porque esse é um registro muito importante, falar com os colegas e com a própria Helena o que está nas entrelinhas da pesquisa e que a gente vê nela hoje, né, Helena? Chegando forte e firme para a defesa, ganhando em maturidade de pesquisa. É impressionante. Eu fui orientadora da Helena na especialização no TST, nesse programa de pós-graduação Lato Sensu que ela mencionou na apresentação, também com o tema do trabalho no lixo, e a acompanhei agora no mestrado. É impressionante e bonito de ver o crescimento da Helena, a força que a Helena ganhou nesse tempo de pesquisa, né, Helena? A Helena realmente se tornou mestre em Direito do Trabalho, porque ela avançou, ela criou asas de uma maneira muito visível. E isso se apresenta hoje aqui na fala, na defesa, no resultado da pesquisa com o tempo que a gente tinha. É uma pesquisa que certamente vai trazer outros desdobramentos, mas eu fico mesmo muito feliz de ver a Helena hoje, né, Helena? Virou passarinho, né, mano? Virou passarinho. Voou! Aí a gente fica aqui com as asas abertas, esperando eles voltarem para o ninho, eles só pousam, né? É verdade. Parabéns, viu, Helena? Obrigada, professora. Parabéns, Helena. Obrigada, professora. Obrigada, professores. Obrigada por essa banca incrível. Fico muito feliz e mais feliz ainda de estar com uma banca de peso dessa. É uma honra que
eu não consigo nem explicar. Professora Renata, sendo a primeira banca da professora Renata, como professora do UNB mesmo. Professor José Geraldo, professor Márcio Túlio, já falei também, como é uma honra tê-los na banca. E ter a professora Gabriela como orientadora, né, que foi essencial para esse caminho de aprendizado, de aprimoramento. Obrigada mesmo. Agora, tem um recurso do MP, né? 8 dias, começou a correr já o prazo. Segura o pé aí. Bem, então nós encerramos, né? Isso. Vou pedir aos